Estamos aí para a parte 2 agora da aula. Na parte 1, a gente falou já um pouco de cinemática, né? Calcular onde os objetos vão estar, sabendo a velocidade deles, sabendo a aceleração, como a gente calcula o espaço percorrido, como calcular a força, a aceleração através da força. Enquanto eu estava gravando a parte 1, eu percebi que talvez a gente poderia trabalhar um pouco mais essa questão de força resultante. Então eu preparei aqui mais alguns exercícios. Antes da gente entrar em energia, né? A gente parou em energia ali no final da parte 1. Mas vamos calcular mais alguns exercícios de força resultante, porque eu acho que faltou um pouco alguns exemplos. Quando tem mais de uma força atuando no corpo, né? O que quer dizer a soma vetorial das forças que atuam sobre um objeto? Então eu botei aqui 2 exemplos, só para a gente ter um pouquinho mais de embasamento. Então vamos imaginar, na física a gente adora botar blocos, né? A gente coloca bloquinhos de coisas se movendo, porque esse bloco pode ser qualquer coisa. Qualquer objeto que tenha massa de 50 quilos vai funcionar aqui. A gente coloca um bloco só para simplificar a vida, mas poderia ser você em cima de um skate, você empurrando seu irmão em cima de um patinete, sei lá, ou qualquer coisa, qualquer objeto andando por aí. Então aqui, ó, a gente calcular a força resultante que atua nesse objeto aqui. Primeira coisa que a gente precisa fazer é definir um referencial. Para que lado vai ser positivo, para que lado vai ser negativo. Eu defini um referencial aqui, mas nada impede que você defina exatamente o contrário do que eu fiz. Os resultados vão ser iguais, não tem problema nenhum. Por exemplo, aqui, ó, eu botei meu referencial contrário, daqui para cá. Ixi, eu não sei para que lado que tá, acho que tá assim, né? Para mim tá assim. Da esquerda para a direita como sendo positivo. Então, os meus resultados vão estar dentro deste referencial. Vamos ver aqui, ó. A força resultante é a soma das forças que atuam sobre esse objeto. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho... deixa eu pegar a minha canetinha aqui. Na verdade... Deixa eu tentar esse apontador. Dá na mesma, né? Foi a caneta que daí pelo menos eu consigo fazer algumas anotações se eu quiser. Eu tenho essa força apontando para cá no sentido positivo. Eu tenho essa força apontando para cá no sentido positivo. Se eu tenho 2 forças atuando no meu corpo no sentido positivo, a força resultante dessas duas é a soma das duas. Ter 2 forças de 60 newtons é equivalente a ter uma única força de 120 newtons. É equivalente, dá na mesma. O corpo não sabe diferenciar duas forças de 60 do que uma força de 120. O resultado vai ser o mesmo. E aqui do outro lado eu tenho uma força de 20 newtons, só que ela está no sentido negativo do meu referencial. Então, se eu quero saber a força resultante que atua no meu bloco, eu vou fazer a soma vetorial dessas forças. Eu tenho, vamos lá, força... Aqui a segunda lei de Newton é importante, eu acho que eu não deixei destacado o suficiente. Nossa, como ficou reto. A força resultante é igual a massa vezes aceleração. É sempre a força resultante que é igual a massa vezes aceleração. Então eu preciso sempre saber qual é a força resultante. Eu preciso fazer a soma vetorial das forças que atuam no meu corpo. Então, ó, a força resultante, eu vou somar as forças. Eu tenho 60 mais 60 menos 20. Esse menos 20 porque ele está no sentido negativo, porque eu falei que era negativo. Então, 60 mais 60 menos 20, 100 newtons. Então, isso aqui é equivalente a ter uma única força no meu objeto. Vou desenhar aqui de novo. A ter uma única força positiva de 100 newtons. Então, em vez de ter 3 forças, o movimento vai ser igual com uma única força para cá de 100 newtons. O objeto não sabe diferenciar. Para ele, é uma coisa só, uma força resultante de 100 newtons atuando aqui para a direita, nele. E se eu tenho uma força de 100 newtons atuando sobre um corpo de 50 quilos, ele vai ser acelerado. Né? O que essa força está fazendo? Ela está fazendo um trabalho sobre o objeto. Ela está transferindo energia para esse objeto poder se movimentar. Enquanto essa força está sendo aplicada, a energia está sendo transferida.
Se essa força parar de ser aplicada, a energia vai parar de ser transferida, mas o movimento vai continuar, o objeto vai continuar se movimentando com a energia que ele já tinha. Por isso que vai ter uma velocidade constante, porque não vai ter mais energia atuando sobre ele. Mas a gente vai ver isso com mais detalhes. Eu estou só relembrando, porque como isso aqui é uma aula de revisão, esses conceitos já foram trabalhados. Estou só relembrando eles para cá agora, mas a gente vai ver também com mais detalhes daqui para frente. Então, eu quero pela aceleração agora que está atuando sobre o meu corpo. A força resultante é 100 newtons. Eu estou usando isso aqui, agora eu estou usando aqui, ó. A força resultante de 100 newtons, atuando sobre um corpo de 50 kg, com uma aceleração desconhecida. Esse 50 passa para cá dividindo, 100 dividido por 50, 2 metros por segundo ao quadrado. Olha só, positivo. Esse positivo só indica que está indo na direção do que foi estabelecido que é positivo. Essa aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, então, indica só que esse corpo está ganhando velocidade a uma taxa de 2 metros por segundo a cada segundo. Agora vamos ver um outro exemplo. Esse exemplo aqui, eu só mudei um pouquinho os valores das forças e a massa do meu objeto. Então, de novo, a gente precisa estabelecer um referencial positivo e um referencial negativo. Só para a gente saber trabalhar, porque as coisas aqui estão em sentidos diferentes. Então, eu preciso estabelecer o que vai ser meu sentido positivo e o que vai ser meu sentido negativo. Eu vou estabelecer igual eu estabeleci antes, só para a gente ver o que acontece. Então, da esquerda para a direita vai ser positivo. Se da direita para a esquerda, da esquerda para a direita vai ser positivo, vou fazer a mesma coisa. A minha força resultante vai ser a soma vetorial dessas forças. Então, eu vou somar essas forças. Agora, essa força aqui é negativa, quer dizer, agora não, também. Aqui é negativo, aqui é positivo, e aqui é positivo também. Quando eu for somar essas forças, eu vou fazer mais 20, mais 10, menos 70. Mais 20 mais 10 menos 70 é menos 40. O que significa? Que se eu somar vetorialmente essas forças, esse corpo ele não sabe que tem 3 forças agindo sobre ele. Ele só sente uma única força, que é a força resultante, que está no sentido negativo. Então, aqui, estabeleceu negativo, de 40 newtons. Isso aqui é a minha força resultante. Esse corpo sente essa única força para cá. E se eu tenho uma força de 40 newtons atuando sobre um corpo de 20 quilos, ele vai ser acelerado. Olha lá, vou usar aqui de novo, força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, força resultante de menos 40 vai ser igual a massa de 20 vezes uma aceleração que eu não sei. Esse 20 passa para lá dividindo. 40 dividido por 20, quer dizer, menos 40 dividido por 20, menos 2 metros por segundo ao quadrado. O que significa esse menos 2 metros por segundo ao quadrado? Significa que ele está acelerando para o sentido negativo do que foi estabelecido no meu referencial. Então, ele está acelerando para cá. É isso que significa o sinal negativo. Aí você pode me perguntar, e se eu tivesse definido o meu referencial ao contrário do que você definiu aqui? Ia dar na mesma. Se você tivesse definido, não foi o que eu fiz aqui, né? Mas se você tivesse definido daqui para cá positivo, a sua aceleração no final daria positiva. É isso que indica o sinal. Esse sinal é para a gente ter uma noção para onde que as coisas estão indo. E você decide isso. Não existe um jeito certo ou errado. Você decide o seu referencial e você trabalha com base dentro do seu referencial que você já estabeleceu. Beleza? Espero que tenha ficado um pouco mais claro essa questão das forças resultantes. E agora, vamos seguindo. Igual eu falei no final da parte 1, na parte 2 aqui a gente vai entrar na questão de trabalho e energia. Recapitulando, trabalho é a energia transferida ou retirada de um corpo para que ele movimente, para que ele se movimente. E energia é a capacidade de um corpo de realizar trabalho. Então, vocês podem ver que esses conceitos, eles são circulares, né? Um depende do outro para se definir. Mas é a melhor definição que a gente tem de trabalho e energia. É essa. Se você quiser tentar aí na sua casa uma definição de energia para ver como você definiria energia, veja aí se você consegue uma melhor, né? Vai que você consegue revolucionar a física aí dentro da sua casa numa quarentena. Bom, pera. Será que eu não botei aqui? Espera aí, eu vou pausar o vídeo rapidinho, porque eu acho que eu pulei um negócio que eu queria falar.
Depois eu voltei, gente. Tá certo, eu que me confundi com a ordem dos slides aqui. Bom, então a gente vai ver, igual eu tava falando, né? O trabalho é a energia transferida ou retirada de um corpo ou de um sistema quando uma força produz um deslocamento. Então, para calcular, para a gente conseguir quantificar o quanto vale um trabalho de uma força, a gente só faz o valor da força vezes o deslocamento que ela causou. Lembrando que força tem unidade, e sempre sai aqui, né? Tem a unidade de Newton, e o deslocamento, como é um deslocamento no espaço, o espaço é dado em metros. E as letras maravilhosas. E essa unidade de Newton por metro é a chamada unidade Joule. A mesma unidade de trabalho, a mesma unidade de energia, deixa eu ver, quer dizer, vocês já viram, que é Joule. Opa, esqueci de diminuir aqui. Então, quando uma força atua no sentido do deslocamento, por exemplo, uma força está para cá e o deslocamento está para cá também. Então, esse deslocamento para cá. Então, é porque essa força está fornecendo energia ao sistema, está acrescentando energia ao sistema. E se a força e o deslocamento têm sentidos opostos, um está para um lado, outro está para o outro, é porque essa força ela está retirando energia do sistema, ela está prejudicando o sistema. Então, vamos ver aqui alguns exemplos numéricos para a gente ter uma ideia melhor. Então, você está querendo mover esse bloco gigantesco que não te dá a massa, mas você não precisa dessa massa, porque você tem o valor da força que você aplica nesse bloco. Então, imagina que esse bloco está parado. Meus gatos estão causando aqui, gente, desculpa. Não sei se é para escutar. Sai daí. Você aplica uma força, um bloco separado. Aí você quer movimentar esse bloco de lugar. Você vai aplicar uma força sobre esse bloco, você vai causar um deslocamento. O que você fez com essa força? Você aplicou a energia necessária para esse bloco conseguir se movimentar. Então, você aplicou uma força e esse bloco moveu por 5 metros. Aí você vai saber quanta energia você forneceu ao bloco. Fornecer energia nada mais é do que realizar um trabalho sobre o bloco. Então, trabalho é dado por força vezes deslocamento. Você aplicou uma força de 500 newtons durante um deslocamento de 5 metros. O trabalho, então, vai ser força vezes deslocamento. 500 vezes 5, 2.500 joules. Positivo porque você está dando energia para esse bloco conseguir se movimentar. Tudo bem? Isso aqui é bem diretão mesmo, né? Força vezes deslocamento. E é isso. Agora, uma outra questão. Essa aqui eu vou deixar vocês pensarem um pouco. Você aplica uma força de 500 newtons no bloco, mas você não consegue fazer ele sair do lugar. Quanta energia você forneceu ao bloco? Aí um tempo pra vocês pensarem nessa. Tempo mais ou menos, né? Porque se vocês quiserem parar, pensar agora, pausa o vídeo. Pausou o vídeo? Então, vamos continuar. Bom, o bloco saiu do lugar, não precisa fazer conta nenhuma aqui. O bloco saiu do lugar? Não. Se ele não saiu do lugar, se ele não teve movimento, não teve energia transmitida para esse bloco. Você pode ter empurrado esse bloco, você pode ter ficado cansado de empurrar esse bloco, mas se esse bloco não saiu do lugar, não existiu trabalho num conceito físico sobre esse bloco. Fisicamente não realizou trabalho aqui. Você se sente cansado porque você gasta energia fazendo força. Você gasta energia química das suas células, que transformam o TPC em outras coisas. E aí você se sente um pouco esgotado mesmo. Mas você não realizou trabalho no sentido físico de transferir energia para alguma coisa se movimentar. Então, como não houve deslocamento, o trabalho é zero. Aqui, se trabalho é força vezes deslocamento, ou se deslocamento é zero, então não há trabalho. Tudo bem? Vamos ver o próximo aqui. Sem deslocamento, não há trabalho. Acabei de falar, até porque eu fiz os slides. Então, vamos voltar à questão da força de atrito. Igual a gente estava vendo antes a força de atrito, uma questão de força, né? Que a força resultante vai ser igual à força aplicada menos a força de atrito, porque a força de atrito atrapalha o movimento e retira energia, como se ela cancelasse uma parte da força aplicada. Então, vamos ver aqui, ó. Você aplica uma força numa superfície que tem atrito
O atrito é sempre contrário ao movimento. Então, se o movimento está para cá, se o deslocamento está para cá, igual aqui, igual eu fiz, o deslocamento está para cá. Então, o atrito tem que estar contrário a esse movimento, que é sempre na direção contrária ao movimento, não, o atrito prejudica o movimento. Então, questão de energia. O que aconteceu aqui? Essa força aplicada, ela fornece energia para ajudar o movimento. Pode ser que seja você puxando, pode ser você que está tirando a sua energia e transmitindo para esse bloco se movimentar. Que a zona que fez ali embaixo. Ai, gente, pera aí, eu vou ter que pausar o vídeo de novo. Vocês me desculpam, mas eu vou ter que tirar esse gato daqui. Opa, deixa eu sair daqui. Pausando novamente. Bom, hoje de novo, voltei. Bom que vocês não percebem, né? Que o vídeo fica pausado. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu diminuir aqui. Opa. Quando você fornece energia, quando você aplica uma força de direção de deslocamento, você está fornecendo energia que ajuda o movimento. Então, você está realizando um trabalho positivo sobre o sistema. E a força de atrito está acontecendo? Bom, a força de atrito, ela está atrapalhando o movimento. E quando eu digo atrapalhando o movimento, é porque ela está tirando energia do sistema. Você está dando energia com a força que você aplica para movimentar esse bloco. E a força de atrito retira essa energia do movimento. Então, toda a energia que você queria dar para esse objeto se movimentar, parte vai se perder. Inevitavelmente, não tem... A gente vive num mundo com atrito. A gente vive num mundo onde parte da energia que a gente fornece para os sistemas se perde pelo atrito. Não se perde, ela se transforma em outro tipo de energia. Por exemplo, quando você atrita a caixa sobre o solo, a gente tem aqui, né, um zoom da caixa e da superfície. Essas rugosidades, elas ficam colidindo uma com a outra, e nessa colisão você perde a energia, que pode se transformar em energia sonora, né? Você escuta o barulho das coisas se movimentando, esse barulho vem da perda da energia que seria para o movimento, mas foi para a energia sonora. E também você pode ver que a superfície pode esquentar. Parte da energia que é para o movimento se torna energia térmica. Então, essa energia térmica também não vem quando a gente esfrega uma mão na outra, né? Porque a mão esquenta. Porque você está fornecendo energia para o movimento, só que parte dessa energia se torna energia térmica. Você também escuta, né, isso acontecer, que parte também se torna energia sonora. Então, como a força de atrito... Deixa eu voltar de novo com a caneta. Como a força de atrito e o deslocamento são em sentidos contrários, um para um lado está para o outro, então o trabalho é negativo. Tranquilo? Bom, ok. Mas o que acontece se a força que você está aplicando ela não está na mesma direção que o deslocamento? Porque a gente estava vendo aqui nesses exemplos que a força e o deslocamento estão na mesma direção, né? Na direção horizontal. Mas e se ela não estiver completamente na horizontal? Se ela estiver um pouquinho inclinada, como trabalhar a partir disso? Se ela estiver um pouquinho inclinada aqui, não tem problema, a gente consegue calcular também qual foi o trabalho realizado sobre o bloco, né? Aqui essa força inclinada, como se estivesse puxando uma coisa assim, né? Como se tivesse uma caixinha aqui, se estivesse puxando, isso é difícil saber a direção, puxando uma corda para cá e a coisa estivesse andando. Tem uma outra imagem mais pra frente, eu acho que dá pra ilustrar melhor esse exemplo. Então você causa um deslocamento do ponto A até o ponto B. Então, como calcular o trabalho nessa situação? A gente não pode usar essa força inteira, porque não é a força inteira que está trabalhando para causar o trabalho, para causar o deslocamento. O que a gente tem que fazer é usar uma componente dessa força, algo que todo mundo sempre adora. Quando chega nessa parte, as pessoas ficam muito felizes, quase vibram de felicidade, que é usar cosseno. Cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. O cosseno, porque isso aqui está um triângulo trigonométrico, né? Aqui a gente tem a hipotenusa, aqui a gente tem o cateto oposto, e aqui a gente tem o cateto adjacente. A componente dessa força é o cateto adjacente desse triângulo. E se a gente fizer senos e cossenos, cosseno de alguma coisa é cateto adjacente por hipotenusa. E a gente reorganiza esses termos. Então, essa componente, que a gente pode até chamar de fx aqui, né? Componente no eixo x, se a gente quiser chamar de eixo x na horizontal e eixo y na vertical.
essa componente no eixo X é o cosseno do ângulo. Então, é essa parte que realiza o trabalho. Parte da força não vai realizar trabalho. O que você pode perguntar, né, mas para onde tem essa força, então? Parte da força está indo na componente na vertical aqui. Está indo para cima. É como se tivesse ali... Lembrando da força normal, né? O que é força normal? A força normal não é a força, a reação da força da superfície. Se esse objeto faz uma força no chão, então o chão faz uma força o chão faz uma força no objeto para cima. Então, o que a parte dessa força que está inclinada faz é aliviar essa força, o quanto o chão sente de força do objeto. Não botei nenhum exemplo sobre isso, mas se quiserem saber mais sobre para onde vai essa componente que a gente chama de componente Y, é só me perguntar também que eu posso indicar alguns materiais e alguns exercícios. Mas por enquanto é porque essa força Y não realiza trabalho, por isso que a gente não vai trabalhar com ela aqui. Mas é bom saber que ela existe. A gente vai trabalhar com a força que realiza trabalho, que é a componente que está na direção do deslocamento. Ou seja, é a força vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Não lembra como usa senos e cossenos? Não tem problema, eu botei alguns exemplos aqui pra gente fazer. Então, eu tirei alguns exercícios da apostila e um outro meu mesmo. Deem uma olhada. Primeiro, leiam vocês os exercícios. Pausem o vídeo, leem, veem que vocês entendem o que o exercício está perguntando. Essa é a primeira parte de como resolver qualquer exercício. É ler e entender o que está perguntando. Entender o que o exercício está descrevendo, que situação o exercício está descrevendo. Porque para a gente resolver algum problema, a gente precisa entender o problema. Precisa entender o que é que a gente está querendo resolver. Então, deem um tempinho aí e leiam. Leram? Então, eu vou ler com vocês aqui agora. A gente vai resolver um por um. Vamos ver o primeiro exercício. Uma força de módulo de 50 newtons atua sobre um objeto, formando um ângulo de 60 graus com a direção do deslocamento. Se D igual a 10, né? Então, se o deslocamento é de 10 metros, qual foi o trabalho executado pela força F? Para fazer esse exercício, eu montei aqui um esqueminha. Aqui tinha a imagem que eu falei que ela ia aparecer em algum momento. Como se tivesse o seguinte: você tem uma caixa que está puxando e você não puxa exatamente na direção do deslocamento. Você faz um ângulozinho ali de inclinação enquanto você puxa. Então, como eu volto? Risquei aqui sem querer. Deixa eu... Aí foi. A gente precisa lembrar dessa tabela de senos e cossenos. Então, o cosseno do ângulo de 60 é 1/2. Se tiverem dúvida também sobre o que é senos e cossenos, vocês podem perguntar. Posso indicar alguns materiais também. Mas eu tô só dando essa informação para vocês, que cosseno de 60 é 1/2. Então, você faz uma força de 50 newtons e essa força tem uma inclinação com um deslocamento de 60 graus. É esse problema aqui que está acontecendo. E você puxa isso por 10 metros. Então, durante 10 metros, você está fornecendo energia para esse bloco se movimentar. Quanto mais energia você fornece, porque a força não está parando, né? Você está puxando continuamente. Então, enquanto você puxa, você está fornecendo energia. Quanto mais energia você dá, mais velocidade esse bloco ganha. É por isso que esse bloco vai acelerar. É por isso que forças aceleram as coisas. Porque você está dando energia e energia tem a ver com movimento. Quanto mais energia, maior a velocidade das coisas. Quando a gente entrar em energia cinética, a gente vai relembrar esses conceitos. Então, você vai puxar aqui o bloco por 10 metros. Como calcular? É diretão. Trabalho é força, é a força que atua na direção do deslocamento. Que força atua na direção do deslocamento? A componente F cosseno θ. Então, a força que atua F cosseno θ vezes o deslocamento. Então, eu vou calcular quanto vale F cosseno θ. F vale 50 e cosseno de θ vale 1/2. Aqui, 50 vezes 1/2. Vezes o deslocamento, que é 10. 50 vezes 1/2 vezes 10, 250. Eu faço assim, esse tipo de conta.
50 vezes 10, 500 dividido por 2, 250. Mas, igual eu já falei antes, mas eu vou repetir, que peguem esses exercícios, escrevam no caderno vocês, com a anotação de vocês, com a maneira que vocês costumam escrever essas coisas, porque é importante se familiarizar com a escrita. Isso aqui sou eu que escrevi, eu escrevi dessa maneira. Eu organizei meu pensamento dessa maneira. Mas faça você a sua organização do seu pensamento. Beleza? Então, aqui você forneceu 250 joules de energia para esse movimento acontecer. Vamos para a questão 2. Uma partícula de massa 0,1 kg, ou seja, 100 gramas, é lançada verticalmente para cima. Então, você tacou lá para cima. Se a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, e a partícula atinge uma altura máxima de 0,7 metros, ou seja, 70 centímetros, determine o trabalho realizado pela força-peso da partícula nesse deslocamento. Então, vamos lá. Primeiro, entenderam? Pergunta. Você lançou uma coisa para cima. E o que vai acontecer? Aqui, eu fiz um esqueminha. Você lançou uma coisa para cima de 70... Não, acho que não fala massa, né? Não fala massa. Não importa a massa. Nesse deslocamento, existe uma força atuando. Qual a força que atua nesse deslocamento? A força-peso. Não atua mais nenhuma outra força aqui. A outra força que atuou foi logo no início do movimento, a força necessária para empurrá-la para cima. Ela parou, ela só existiu naquele momento. Em todo o deslocamento dela, a única força atuando foi a força-peso. Então, a força-peso aqui é a única que está realizando trabalho sobre essa partícula. E que tipo de trabalho ela vai estar realizando? Eu já sei que é um trabalho negativo, porque ela está atrapalhando o movimento. Se não existisse força-peso, essa massa ia subir. O que tira energia, o que impede essa massa de subir infinitamente é a força-peso, porque ela é uma força resistível, ela está tirando energia do movimento, porque ela está contrária ao deslocamento. Então, se ela subiu um deslocamento de 0,7 metros e a força que atuou nela foi de 1 newton, que é a força-peso é massa vezes gravidade, a massa... aqui é massa, eu achei que tinha dado a força, desculpa. A massa 0,1 e a gravidade 10, então tem 1 newton de força atuando para baixo durante um deslocamento de 0,7 metros. Então, o trabalho é força vezes deslocamento. Força 1, deslocamento 0,7. Então, eu botei um módulo aqui porque eu quero falar do sinal em separado. Um módulo é de 0,7 joules, ou seja, a força-peso retirou 0,7 joules de energia desse movimento, até ela parar completamente. Só que esse trabalho foi positivo ou negativo? Já dei a resposta para vocês que esse trabalho é negativo. Esse trabalho é negativo porque a força-peso está no sentido contrário ao deslocamento. Então, ela está retirando energia desse movimento, está atrapalhando esse movimento. Tudo bem? E o terceiro exercício, aqui. Você gastou... Esse aqui é o contrário, né? Antes, sempre foi dada a força para calcular o trabalho. Nesse 3, te dando trabalho, calcule a força. Então, você gastou 500 joules de energia para movimentar um bloco por 20 metros. Qual foi a força aplicada sobre ele durante todo esse deslocamento? Então, vamos ver aqui, na 3. Você aplicou uma força desconhecida, mas enquanto você aplicava essa força, você foi transferindo energia para esse bloco. Ao final de 20 metros, você transferiu 500 joules de energia. De quanto foi a força? A gente vai usar o que a gente sempre usou. Como o deslocamento e a força estão no mesmo sentido, é mais fácil ainda. Trabalho é força vezes deslocamento. Eu não estou interessada na força. Se eu estou interessada na força, eu vou isolar a força. Então, eu vou passar o deslocamento. É assim como eu resolvo, gente. Eu costumo deixar... Eu isolo primeiro e depois eu substituo os valores. Se vocês quiserem substituir os valores agora já e fazer do jeito de vocês, por isso que eu falo. Façam da maneira de vocês, para vocês se familiarizarem com o conteúdo. Aqui eu vou isolar a força, então eu vou passar o deslocamento dividindo. Então, força é igual ao trabalho dividido pelo deslocamento. Não sei se eu falei já, mas essa letra grega aqui chama tal. É assim que a gente representa o trabalho. Então, força é igual ao trabalho vezes deslocamento. O trabalho foi de 500 joules e o deslocamento foi 20 metros. 500 dividido por 20, eu já corto esse zero aqui. 50 dividido por 2, 25.
Então você aplicou uma força de 25 newtons durante esse deslocamento. Se existe uma força sendo aplicada, existe uma aceleração. E é essa aceleração que causa a variação de velocidade desse bloco. Está tudo relacionado, todos os conceitos estão relacionados. São maneiras diferentes de olhar o mesmo problema. Bom, vamos entrar aqui agora em... A gente está falando de trabalho, né? Trabalho é energia. É energia transferida ou retirada de um sistema. Mas vamos olhar mais a fundo os tipos de energia que a gente pode encontrar. A gente está interessado só em energia de movimento. Como a gente está interessado só em energia de movimento, a energia de movimento é energia mecânica. Existem outros tipos de energia. Energia térmica, energia química, energia elétrica, energia magnética, eletromagnética, energia nuclear, mas energia sonora. Mas vamos falar de energia mecânica, que é a energia de coisas que se movimentam. Então, quando as coisas estão em movimento, se elas têm velocidade, se elas têm movimento, a energia de um corpo em movimento é chamada de energia cinética. Mas se esse corpo tem uma certa altura em relação ao chão, igual eu falei lá no começo da introdução, quando a gente estava relembrando os conceitos, quanto mais alto alguma coisa está em relação ao solo, maior vai ser a velocidade que essa coisa pode atingir quando ela começa a cair. Então, essa energia que pode potencialmente virar movimento é energia potencial. E quanto mais alto você está, mais energia potencial você está guardando dentro de você que pode virar movimento. Aqui um pouquinho de fonte de energia, algumas das fontes de energia que a gente tem. Deixa eu... Opa! Pausar aqui de novo, gente. Desculpa. Voltei de novo. Desculpa, eu tinha um mosquito muito chato aqui. Eu precisava achar uma maneira de conseguir matar ele. Então, fonte de energia. Vou falar de algumas, mas todas elas seguem basicamente o mesmo princípio, que é transformar uma energia em outra energia. Então, se a gente tem aqui, ó, uma usina hidrelétrica, como que ela funciona? Deixa eu de novo botar a minha canetinha. Ela vai pegar a energia potencial da água. Por isso que sempre precisa ter uma queda d'água para fazer uma usina hidrelétrica, né? A gente não consegue fazer uma usina no lago. Precisa ter algum tipo de queda, porque essa queda a gente vai pegar a energia potencial das coisas. A energia potencial é a energia das coisas que tem altura. Então, essa energia potencial, enquanto cai, a gente vai pegar essa energia potencial. Essa energia potencial, enquanto vai caindo, vai se transformando em energia de movimento, que é energia cinética. Essa energia cinética é que a gente vai tentar pegar. Então, coloca aqui umas turbinas. Aqui, ó, turbina. Essa turbina tem tipo um gerador que é tipo uma pá. Eu não sei se eu botei no próximo, não. É tipo uma pá com um monte de imã nas hélices. Porque enquanto esses ímãs... Acho que se vocês tiverem visto isso já, eu acho que é conteúdo do terceiro ano do ensino médio. Então, não vou entrar muito aqui, porque eu não sei se vocês já viram. E não é muito o escopo da aula também, mas só para relacionar os conceitos, mosquito. Um ímã girando é um campo magnético oscilando, e nessa oscilação de campo magnético você gera uma corrente elétrica, e é assim que a gente transforma energia mecânica em energia elétrica. A gente faz um ímã girar, e esse ímã girando gera uma corrente elétrica. Então, toda usina é uma forma diferente de girar um ímã. A usina hidrelétrica vai girar um ímã através da energia cinética da água que está caindo. As usinas nucleares vão girar ímãs através da fissão nuclear, que é você pegar um átomo e você quebrar ele no meio, e quando você quebra esse átomo, você libera muita energia. Essa energia vai fazer água evaporar, e nessa evaporação da água ela vai girar uma turbina. Resumindo, de maneira bem resumida, é tipo isso que acontece. Aqui, ó. Você tem seu reator, que vai quebrar esse átomo. Esse vapor da água vai vir para a turbina de vapor. Aqui estão acompanhando, vai vir para a turbina de vapor. E aí vai girar a hélice. Essa hélice tem ímãs acoplados. O campo magnético em movimento vai gerar uma corrente elétrica. Toda usina é uma maneira diferente de pegar o tipo de energia e transformar em energia elétrica. Então, a usina hidrelétrica vai pegar a energia cinética, a usina nuclear vai pegar a energia nuclear, a energia eólica também vai pegar
a energia cinética dos ventos, né? Nada mais é do que esses hélices têm ímãs que giram e geram corrente elétrica. Então aqui você está pegando a energia mecânica dos ventos, a energia cinética dos ventos. Porque os ventos têm velocidade e eles vão girar isso daí, né? Tá transferindo energia de uma parte para outra. Bom, vamos entrar mais a fundo aqui agora nos estudos de energia cinética e energia potencial. A gente pode quantificar, a gente pode virar assim, ó, quantos de energia cinética isso aqui tem, esse corpo em movimento tem. Se a gente souber a massa e a velocidade desse objeto em movimento. Então, a energia cinética é igual a mv ao quadrado sobre 2, massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2. Se um corpo tem massa e tem velocidade, ele tem energia cinética. Então, aqui, só para a gente treinar, qual a energia de um corpo de 60 quilos que se movimenta com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, é alguma coisa que tem 60 quilos que tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Qual é a energia que ele tem? M ao quadrado sobre 2. Massa 60, velocidade 10, 10 ao quadrado, dividido por 2. Então, 60 vezes 100, 600 dividido por 2, 300. 60 vezes 100, 6.000. 6.000 dividido por 2, 3.000. 3.000 joules de energia. É assim que a gente consegue quantificar quanto de energia alguma coisa em movimento tem. Sabendo a energia de movimento das coisas, a gente pode começar a trabalhar também o trabalho não só como força vezes deslocamento, mas também em função da variação da energia cinética desse corpo. Por exemplo, botei aqui a fórmula, se quiserem copiar, tirar um print. O trabalho é a variação da energia cinética, e variação sempre é final menos inicial. Lembrando que a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Aí eu vou fazer aqui um exemplo para a gente testar. Por exemplo, são vários exemplos, esqueci, achei que era um só. O primeiro é mais diretão. De novo, todo exercício, façam, igual eu falei, primeiro lê o exercício. Precisa entender o que o exercício está te falando para conseguir pensar em como resolver. Então a gente precisa ler e entender o exercício. Então um tempinho aí para vocês lerem e entenderem esse exercício. Nossa, eu vou... Leram? Sabem fazer? Vamos pro 1 primeiro. Sabendo o 1, a gente faz o 2 tranquilamente. Se existe um, tá na apostila, página 59. Então, eu tô perguntando, qual que é o trabalho realizado por uma força que varia a velocidade de um corpo de massa de 3 kg, de 8 metros por segundo para 10 metros por segundo. Então, dá para visualizar qual é o problema? A gente tem alguma coisa, um corpo se movimentando. Aí, vai ser aplicada uma força nesse corpo. O que forças fazem? F igual a ma. Se tem força, tem aceleração. Então, uma força vai causar uma aceleração. Se causa uma aceleração, tem uma mudança de velocidade. Se tem uma mudança de velocidade, a energia cinética dela aumenta. Aqui, ó. Se tem um corpo com velocidade de 8 metros por segundo, você aplica uma força. Então, vai gerar uma aceleração. E gerando essa aceleração, vai ter uma variação de velocidade. A velocidade foi de 8 para 10. Num intervalo de espaço de um certo deslocamento. Aqui tem o deslocamento? Não. Tudo bem, a gente podia calcular depois se a gente quisesse também. Então, qual é o trabalho dessa força? A gente não precisa de fórmula, por enquanto. Só está falando do trabalho de uma força, mas de variação a gente vai ver como intuitivamente essa fórmula vem até a gente. Vamos calcular assim, ó. Inicialmente, esse corpo tem uma energia cinética inicial. Você tem uma velocidade e tem uma energia cinética. Qual que é a energia cinética inicial dele? A energia cinética inicial é mv ao quadrado sobre 2. A massa de 3 kg, uma velocidade inicial de 8 ao quadrado, dividido por 2. 3 vezes 64 dividido por 2, já fiz a conta, estou contando aqui para vocês, que é 96. Então, aqui eu tenho 96 joules de energia. Aí eu aplico uma força. O que essa força vai fazer? Causar uma aceleração.
não só causar uma aceleração, mas também vai transferir energia para o corpo. Tá tudo relacionado. Ó. Força vai causar uma aceleração. Né? F, deixa eu botar aqui, é igual a massa, massa, minhas letras, vezes aceleração. Se causa uma aceleração, vai ter uma variação de velocidade. Então aí, teve? Realmente, a velocidade agora é de 10 metros por segundo. Mas não só isso, como essa força transferiu energia para esse corpo. Se transferiu energia, essa energia vem em forma de energia cinética. Aqui, ó, mv²/2. Por isso que aumenta a velocidade do corpo. Gente, é tudo relacionado, todos os conceitos são relacionados. Deixa eu apagar. Vou apagar aqui agora que ficou feio. Foi. Então, se a energia inicial é de 96 joules, aí você aplicou uma força, você transferiu energia para esse corpo, e agora a energia final desse corpo podemos calcular mv²/2 com a velocidade final agora, velocidade 10, então é 3 vezes 10 ao quadrado, dividido por 2. 3 vezes 300, 3 vezes 100, 300, dividido por 2, 150. Então, a energia inicial era 96, esse corpo estava andando de boa lá, e aí você aplicou uma força. Você aplicou uma força, causou um deslocamento, durante um certo deslocamento. E agora a energia dele é de 150 joules. Qual foi o trabalho da força? Ou seja, o quanto de energia você adicionou no sistema? Não é meio intuitivo pensar que a diferença das duas energias, se você tinha 96 e agora tem 150, é porque você adicionou 54 joules de energia nesse sistema. Ou seja, o trabalho é igual à variação da energia cinética. Energia cinética final menos energia cinética inicial. Então, 150 menos 96, 54 joules. Essa diferença de energia veio da força do trabalho da força. Não fica tão difícil, eu acho, depois de perceber o que está acontecendo em cada movimento. Se vocês verem um exercício, não vai direto querendo jogar ele numa fórmula. Porque não é assim que a gente tem que começar a estudar. A gente tem que entender o que está acontecendo. Então, entendendo que existe uma energia inicial e que a força realiza um trabalho, ou seja, ela fornece energia para o sistema, e aí esse sistema tem energia final, fica tudo fácil entender como os conceitos estão conectados. Mas isso vem de prática, de estudo, de resolver exercício, de pesquisar, de errar. Errar faz muita parte de estudar. Até quando eu faço coisa, eu erro. E, faz anos que eu tô nessa, de ensinando física, estudando física. Então, a gente erra, é normal. Não tenho medo de errar, faço um exercício mesmo. E tudo bem, sabe? Só tem você e seu caderno. Se você errar no seu caderno, ninguém vai ver. Então, manda bala aí e tenta. Vamos ver agora o exercício 2, relembrando que é o enunciado, que é um pouquinho mais comprido. No exercício 2, vamos ver. Vocês leram? Entenderam? Um tempinho para vocês lerem e entender esse exercício, enquanto eu tomo uma água. Leram? Entenderam? Então, ó, o que aconteceu? Você tinha um bloco e estava parado, e aí você empurrou ele até ele alcançar uma certa velocidade. Não, você empurrou um bloco de 10 kg até ele alcançar uma velocidade de 5 metros por segundo. Ou seja, o bloco estava parado, e aí você começou a empurrar ele, você forneceu energia através da sua força, e ele alcançou uma velocidade de 5 metros por segundo. Quando ele alcançou essa velocidade, você soltou. No que ele solta, ele começa a se movimentar sozinho, até que uma hora ele para. Por que ele parou? Porque esse exercício tem uma força de atrito aí. Se não existisse uma força de atrito, não teria nada para retirar a energia do sistema, e esse bloco ia continuar se movimentando para sempre com velocidade constante. Para sempre. Porque se não tem nada para tirar a energia, por que ele ia deixar de se movimentar? Ele não ia. Tem que existir uma força para tirar a energia do bloco. Nesse caso aqui é a força de atrito. Então, ele percorre 5 metros até parar completamente. Então, eu já sei que uma força de atrito realizou trabalho aí para tirar a energia que eu coloquei quando eu movimentei esse bloco. Então, o atrito tirou a energia que eu coloquei nesse bloco. Então, agora vamos entendendo fisicamente o que aconteceu. Agora a gente é capaz de resolver qualquer equação, qualquer problema que apareça. Então, na letra A, eu acho que eu botei aqui aqui. Entendendo o que foi isso que aconteceu, agora vamos ver.
Qual a energia do bloco quando ele atinge 5 metros por segundo? De onde vem essa energia? Pô, quando o bloco atinge uma certa velocidade, ele tem energia cinética. Então, qual vai ser a energia cinética do bloco de 10 kg quando ele tiver 5 metros por segundo de velocidade? Energia é igual a mv² sobre 2. Massa 10, velocidade 5 ao quadrado dividido por 2. Fazemos as contas aqui, 10 vezes 25 dividido por 2, 125 joules de energia. Da onde veio essa energia? Veio da força aplicada nesse bloco, que no caso veio de mim, porque eu apliquei essa força. Aqui ficou desconfigurado. Na letra B, eu preciso voltar aqui agora pra ver. Pera aí, gente, nossa, tô pausando demais essa aula, né? Vou parar aqui e vou arrumar esse slide que eu não tinha visto que tinha ficado desconfigurado. Aê, mágica, arrumadinho. Vamos ver então, resolvendo o problema. A energia do bloco quando ele tem 5 metros por segundo, encontramos. Deixa eu de novo pegar a caneta. A energia final do bloco. Aqui ficou um pouquinho ainda, tudo bem. A energia final do bloco. Bom, a gente nem precisa de fórmula nenhuma. Eu sei que o bloco está parado numa superfície horizontal, não tem altura nenhuma com nada. Então, se ele não tem movimento nenhum, eu sei que a energia dele é zero. Se eu quisesse provar matematicamente que é zero mesmo, eu poderia pegar a fórmula da energia cinética, transformar aqui em V, colocar zero. Qualquer coisa vezes zero é zero, então a energia zero. Agora, se inicialmente o bloco tinha 125 joules de energia, que eu forneci para ele aplicando uma força, aí eu soltei e o atrito retirou toda essa energia, até o bloco parar completamente. A pergunta C, qual foi o trabalho da força de atrito? Não é intuitivo pensar que, se eu tinha 125 joules de energia e agora não tenho nada, é porque o atrito me tirou tudo? Então, o trabalho da força de atrito foi essa variação de energia. Final menos inicial. 0 menos 125 menos 125 joules. O trabalho ser menos 125 joules significa que o atrito retirou do sistema 125 joules de energia, que foi a energia que eu forneci quando eu apliquei uma força nesse bloco. Tudo bem? E agora, perguntando, qual é o valor da força de atrito? Olha quanta informação a gente consegue tirar desse exercício. Trabalho é força vezes deslocamento. Então, se o trabalho é força vezes deslocamento, a força é o trabalho dividido pelo deslocamento. O trabalho é menos 125 joules e o deslocamento é 5 newtons. O enunciado me fala que o bloco percorre 5 metros até parar completamente. Então, menos 125 dividido por 5 é menos 25 newtons a força. Tá vendo esse sinal negativo que aparece aqui? O que esse sinal negativo está me indicando? Que essa força está contrária ao que foi estabelecido como positivo. Como a gente estava trabalhando com velocidade positiva quando o bloco estava se movimentando, digamos para cá, se para cá está sendo positivo, se o bloco tinha 5 metros por segundo de velocidade para cá, se esse 5, como está positivo, indica que o referencial positivo está nessa direção. O atrito ter uma força negativa significa que ele estava no sentido contrário. Aqui está a minha força de atrito, no sentido contrário. Tá vendo como o referencial é importante? Os sinais dizem, nos dão informação das coisas. Bom, tranquilo esse exercício. Deixa eu só sair aqui, eu estava cronometrando quando eu estava aqui. Aí foi. Então, outro tipo de energia que a gente tem é a energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional é a energia de corpos que tem altura. Então, por exemplo, aqui, imagina um corpo de 50 quilos. Pode ser qualquer coisa que tenha a massa de 50 quilos. Está na altura de 15 metros. Qual que é a energia potencial desse corpo? O que significa calcular a energia potencial desse corpo? Calcular o quanto de energia potencialmente pode virar movimento que ele tem, guardado devido ao campo gravitacional da Terra. A gente só precisa saber a massa do corpo, a gravidade, o valor da aceleração da gravidade da onde ele está. Na Terra a gente vai usar 10. E a altura que ele está, de um certo ponto. Só substituir aqui, energia potencial desse corpo, massa 50, gravidade 10, altura
15. 50 vezes 10 vezes 15, 7.500 joules de energia. Então, isso é o tanto de energia que esse corpo tem e pode virar movimento. Se a gente soltar esse corpo aí desses 15 metros, esses 750 joules de energia vão se transformando em energia cinética. E é por isso que esse corpo vai ganhando velocidade, porque a energia potencial vai se transformando em energia cinética. Tanto vai se transformando que existe algo para isso chamado conservação de energia. Então, em física, o termo conservação se refere a algo que não muda. Então, é como se a quantidade total de energia se mantivesse a mesma antes e depois de um certo evento. E no caso do evento, é quando uma energia vai se transformando para outra. Para isso, eu trouxe uma simulaçãozinha bem legal para a gente conseguir visualizar a conservação de energia, ou seja, como uma energia se transforma na outra. A gente só vai ver aqui energia potencial gravitacional e energia cinética, mas existem outros tipos de energia, como por exemplo energia potencial elástica, que tem a ver com a energia que molas podem transmitir para algum objeto. Por exemplo, você coloca uma bolinha na frente de uma mola, comprime a mola e solta a mola, essa mola vai bater na bolinha e vai transferir energia potencial elástica para energia cinética, e por isso que a bolinha vai se movimentar. Então, vamos ver esse simulador aqui. Opa! Cadê? Deixa eu sair daqui. Então, aqui, vou pegar o simulador. Nesse simulador é o seguinte. Deixa eu só ver se eu botei para gravar aqui. Foi. Simulador é o seguinte. Esse skatista, eu posso botar ele em qualquer altura que eu quiser. Então, dependendo da altura que eu botar, ele vai ter mais ou menos energia potencial gravitacional, certo? E aí eu vou soltar esse skatista. Aí o que você espera que vai acontecer? Que enquanto ele vai caindo, parte da energia potencial dele vai se transformando em energia cinética. E aí eu tenho duas perguntas que vocês podem pensar aí antes de eu soltar o skatista. A primeira é: qual vai ser a energia dele no ponto mais baixo e até onde ele consegue alcançar depois que eu soltar ele, com relação à energia aqui inicial dele. Então, pensou aí? Dá pausa se quiser pensar mais. Vou soltar o skatista. Deixa eu botar aqui um gráfico de energia. Vamos lá. Primeiro dê uma olhada no que está acontecendo. O que vocês entendem que está acontecendo aqui? O que todos esses gráficos estão nos dando de informação? Vamos lá. Quando eu pego esse skatista, eu tenho aqui 3 barras: energia cinética, energia potencial, aqui energia cinética, a energia potencial e energia térmica. Energia térmica, no caso, com atrito, vou botar depois, por enquanto não. E aqui a energia total, que é a soma de todas as energias que ele tem. Então, ó, quanto mais alto o skatista fica, maior a energia potencial dele. Dá pra ver ali? Se eu botar ele aqui nessa rampa, o que vai acontecer? Inicialmente, antes de entrar em movimento, toda a energia dele é energia potencial. Mas a partir do momento que solta, a energia potencial vai gradualmente se transformando em energia cinética. Até que aqui no ponto mais baixo, vocês podem reparar no gráfico, ele não tem energia potencial, porque toda a energia potencial dele virou energia cinética. E a energia total dele não muda. Ela é conservada, porque a gente está trabalhando numa situação aqui que não tem atrito. A energia dele não muda durante nenhum momento. Então, ó, vamos ver o que acontece de novo. Olha lá, a energia total dele não muda, vai se transformando de uma energia para outra. Nos pontos mais altos é quando ele tem toda a energia sendo energia potencial, e no ponto mais baixo é quando toda a energia dele virou energia cinética. Aí você pode me perguntar: pô, mas o que acontece se a gente botar atrito? Por que tem essa energia térmica aqui? O que essa energia térmica está nos dizendo? Essa energia térmica é, no caso, que tem atrito. No caso que tem atrito, eu vou botar a mesma coisa. O gráficozinho aqui, o skatista. A energia total, quando tá parado, ó, eu não vou falar nada primeiro, vou só deixar acontecer. E aí vocês pensem no que está acontecendo e me expliquem. Quer dizer, me explica, pensa aí sozinho na sua casa.
E aí ver se está de acordo com o que eu vou explicar depois. E aí? Que tipo de informação vocês se tiram da simulação aqui? O que essa simulação está nos dizendo? Vocês podem ver, se a gente botar ele aqui no começo, toda a energia dele é energia potencial. Beleza. Só que qual que é a diferença agora com a situação com atrito? Na situação com atrito, a energia, a parte de energia está sendo dispersada no atrito. Está virando energia térmica. Não lembra que eu falei que parte do atrito vira energia sonora, energia térmica? Então, quanto menos uma hora, o atrito retira toda a energia do sistema. Toda a energia vira energia térmica e o skatista não tem mais energia para se movimentar. Ó, aqui de novo, a energia potencial vai virando cinética, a cinética vai virando potencial, só que cada vez menos ele tem energia potencial para alcançar a altura que ele conseguiu alcançar antes. E tem menos energia para ter velocidade que ele conseguia ter antes. Até que uma hora, o atrito retira toda a energia do sistema. Esse setzinho aqui é bem legal. Tem várias simulações bem legais que vocês podem entrar aqui e ficar mexendo no que vocês encontram. Tem várias coisas sobre mecânica, sobre forças, energias, potências e também tem de outros assuntos. Se vocês entrarem aqui no chama FET, não sei se dá pra ver aqui, ó. phet.colorado.edu. Se jogarem no Google FET simulações, vocês encontram várias coisas. Simulações de várias áreas da ciência. Bom, beleza. Espero que a simulação tenha dado para ver como a conservação de energia atua. Até quando tem dissipação de energia, a energia é meio que conservada, porque a gente consegue calcular o quanto de energia foi dissipada. Porque não pode ser maior do que a energia total que o sistema tinha no começo. E como é que você dá energia para um sistema? Bom, você pode empurrar esse skatista. Se você estivesse aqui e você empurrasse esse skatista, você dá energia para ele também. Ou ele pode mesmo vir aqui, subir e começar a dar o solver dele. Bom, vamos voltar aqui agora para a nossa apresentação. Vou só resolver uns últimos exercícios com vocês agora. Falando sobre conservação de energia. Agora que a gente vê que uma energia pode se transformar em outra, vamos fazer alguns exemplos que a gente consegue calcular isso numericamente, que a gente consegue dar uma quantidade para essas coisas. Então, um tempinho aí para vocês lerem esses dois exercícios e ver se entendem o que está sendo perguntado. Enquanto isso, eu tomo uma água aqui. Leram? Tranquilo? Bom, vamos ver aqui então. Primeiro exercício determine o valor da velocidade de um objeto de meio quilo, ou seja, 500 gramas, que cai a partir do repouso de uma altura igual a 5 metros do solo. Considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos ver primeiro esse exercício número 1 e depois a gente vê o 2. Show! Não peguei. Raquetinha. Isso aqui salva vidas. Nesse exercício número 1 aqui, deixa eu de novo pegar a caneta. Entender o exercício. O que está acontecendo? Você pega um objeto, você leva ele a uma certa altura. Uma altura de 5 metros do solo. Tudo bem? Então, ele tem energia potencial. Quando esse objeto é solto, começa a cair, essa energia potencial vai se transformando em energia cinética. Então ele vai ganhando velocidade, porque a energia cinética tem a ver com a velocidade. Ele vai acelerando também porque existe uma força gravitacional. Todos os conceitos estão relacionados. Vocês podem pensar em fazer isso de várias maneiras. Eu vou fazer usando conservação de energia, porque eu acho que depois que vocês pegam um jeito de conservação de energia, isso resolve muito a vida. Muitos exercícios que de outra maneira seria muito chato fazer, ia ter que usar a cinemática, calcular a aceleração, calcular o espaço percorrido.
Conservação de energia sai em 2 tempos. Então, vamos ver primeiro a primeira parte do exercício aqui. Tem o exercício 1. Deixa eu... Bom, pessoal, desculpa, pausei aqui de novo o vídeo. Nem sei se deu para perceber. Tô tendo uma crise alérgica aqui, eu preciso ficar parando para coçar a minha cara. Meu rosto tá coçando demais. Tive que pausar, me desculpa. Vou voltar aqui no exercício 1. Então, o que tá acontecendo, eu acho que eu falei já, né? Eu não sei. Eu acho que eu falei que... Deixa eu de novo voltar com a caneta. Aqui, no exercício 1, o objeto tem uma energia potencial e enquanto ele vai caindo, vai se transformando em energia cinética. Isso eu falei porque eu lembro de fazer isso daqui. Então, a pergunta é... Se eu sei a energia potencial que ele tem no começo... essa energia vai virando energia cinética. Então, no final, quando ele estiver encostando no chão, toda a energia potencial dele virou energia cinética. Então, toda a energia que ele tinha se transformou a ponto de ir para a velocidade desse objeto. Por conservação de energia, se não existem forças de atrito, nesse caso a gente está considerando que não existe, mas eu também falando que não existe força de atrito aqui. Senão eu teria falado, considere forças dissipativas, mas não está falando, então a gente vai considerar que não tem. Foi o seguinte, ó, ficou com a energia no começo do movimento. No começo do movimento, que energia que ele tem? Ele está parado, então isso tem energia potencial. Energia potencial é massa vezes gravidade vezes altura. Então a massa do objeto é meio quilo, 0,5. A gravidade é 10. A altura é 5. Então, meio vezes 10, 5 vezes 5, 25. Então ele tem 25 joules de energia no começo do movimento. Igual a gente viu na simulação. Esse total de energia não vai embora, a não ser que tenha força dissipativa, mas não é o caso aqui, não tem força de atrito. Então, durante todo o movimento, esse objeto vai ter 25 joules de energia. Então, quando ele chegar aqui no chão, ele vai ter 25 joules de energia. Só que quando ele estiver aqui no chão, toda a energia vai ter virado energia cinética. Então, aqui, ó, a energia final dele é energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, que vai ser 25 joules. Por quê? Porque a energia inicial tem que ser igual à energia final. Isso aqui é conservação de energia. Se eu sei que mv ao quadrado sobre 2, que é a energia final dele, tem que ser 25 joules, e eu sei o valor da massa, eu consigo calcular a velocidade desse objeto. Só fazendo a matemática aqui. Então, mv ao quadrado sobre 2 é igual a 25. Eu vou isolar o v. Isolando o v, eu vou passar esse 2 para cá multiplicando, né? Como esse 2 está dividindo, passo para cá multiplicando. E esse m que está multiplicando vai passar dividindo. Aqui eu já substituí m por meio. Igual eu sempre falo, veja essa maneira que eu estou resolvendo, mas também faça do seu jeito no seu caderno. Com a sua letra, com a sua maneira de organizar as contas, porque é importante esse treino, essa repetição, até a gente pegar o jeito das coisas. Ninguém aprende as coisas logo de cara, né? A gente precisa treinar, precisa praticar, até conseguir fazer. Então aqui, 2 vezes 25 dividido por meio. 2 vezes 25 é 50. E qualquer coisa dividido pela metade, na verdade é o dobro. Então dividir pela metade é multiplicar por 2. Então, 50 dividido por metade é 100. Então se v ao quadrado é 100, então v é igual a raiz de 100. E raiz de 100 é 10. Então a velocidade dele no final do movimento é de 10 metros por segundo. Tranquilo? Eu acho muito mais fácil fazer assim do que calcular a aceleração, calcular o espaço percorrido. A gente poderia resolver isso aqui por cinemática, mas eu particularmente acho mais chato. E é muito mais conta, né? Muito mais conta matemática. Aqui eu acho que envolve mais física. É entender que existe uma energia inicial, que essa energia se conserva e no final do movimento ainda vai ter essa energia. Agora eu só preciso ver que tipo de energia que vai ter aqui para eu conseguir calcular dentro da minha conservação de energia. No exercício 2, ele pergunta qual que é a velocidade do objeto, não quando o objeto estiver no chão, mas quando ele estiver a 2 metros de altura do chão.
Quando o objeto está a 2 metros de altura, quando ele está aqui, ele ainda tem energia potencial. Essa é a grande diferença dos dois exercícios, daqui e daqui. Aqui, não foi toda a energia dele que virou energia cinética. Parte da energia do objeto ainda está em energia potencial. Então, mesma coisa, energia inicial igual a energia final. Só que agora, onde que é a minha energia final? Minha energia final é num ponto... Ai, meu Deus do céu. É num ponto de 2 metros de altura do chão. Então, eu tenho aqui parte desses 25 joules, parte é energia potencial. Aqui, ó, parte é energia potencial e parte é energia cinética. Não foi tudo que se transformou em energia cinética agora. Então, eu vou calcular o quanto de energia potencial ele tem. Porque desses 25 joules de energia, parte ainda é potencial. Se eu souber quanto é essa parte potencial, o resto que sobra é energia cinética. Não faz sentido esse pensamento? Que é o que matematicamente vai fazer aqui, ó. 25 joules de energia é igual a energia potencial que ele tem a 2 metros de altura. Isso aqui é a energia potencial que ele tem a 2 metros de altura. A massa, meio, a gravidade 10, a altura 2. Então, meio vezes 10 vezes 2 é 10, né? Meio vezes 10 é 5, e 5 vezes 2 é 10. Então, aqui, ele tem 10 nesse ponto a 2 metros de altura do chão. Dos 25 joules de energia que ele tem, 10 são de energia potencial. Então, não é meio intuitivo pensar que sobrou 15 para ele ter energia cinética. É isso que a matemática vai nos mostrar. Ó. Esse 10 vai passar para cá, negativo. Então, o que sobra, esses 15, é igual a mv ao quadrado sobre 2. A gente vai querer descobrir a velocidade desse corpo a 2 metros de altura do chão. Então, mv ao quadrado sobre 2, massa 0,5, v eu não sei, querendo descobrir, ao quadrado dividido por 2. Então, aqui, esse 2 que está dividindo passa multiplicando, ó lá, já fiz a conta aqui, já passei esse 10 para cá, negativo, 25 menos 10 é 15, então 15 vezes 2, esse 2 passou para cá, multiplicando, e esse 0,5 passou para cá, dividindo. Então, 15 vezes 2, 30. 30 dividido por metade, dividir pela metade é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, 30 dividido pela metade é 60. Isso significa que v ao quadrado é 60. Se v ao quadrado é 60, é porque v é igual a raiz de 60. Raiz de 60 não é um número exato, mas não é só por não ser um número exato que não é um número real. A gente pode, inclusive, fatorar. Se vocês quiserem fatorar, né? Acho que lembrar que eu gosto de fatorar em números primos, 60, fatorar, aí você vai dividindo, divide por 2, aí dá 30, aí divide por 2 de novo, aí dá 15, aí divide por 3, dá 5, divide por 5, dá 1, aí acaba. Então, escrever 60 é a mesma coisa que escrever 2 raiz de 15, né? Não sei se vocês lembram como fatora, mas qualquer tipo de dúvida, assim, vocês podem perguntar também. Pode tanto deixar. Eu, particularmente, não vejo problema em deixar raiz de 60, porque raiz de 60 é um número. Mas, geralmente, a gente fatora e escreve assim, 2 raiz de 15. Ou, eu joguei na calculadora aqui e calculei que raiz de 60 é aproximada mais ou menos, né? Um número quebrado, irracional, 7,8 metros por segundo. Então, ó, quando ele tá aqui, quando ele tá parado no ponto inicial, a velocidade dele é 0. E a velocidade dele vai começando a aumentar enquanto ele cai, porque a energia potencial vai se transformando em energia cinética. Quando ele está a 2 metros de altura do chão, a velocidade dele é de 7,8 metros por segundo. Quando ele chega no chão, a velocidade dele é de 10 metros por segundo, igual a gente calculou no exercício 1. Bom, gente, era isso que eu queria falar. Queria relembrar todos os conceitos, falar de cinemática, falar lei de Newton, falar de conservação de energia, trabalho. Falar para vocês também, de verdade, pegar a dica que eu tô falando, que é refazer esses exercícios vocês mesmos, no caderno de vocês, da maneira que vocês escrevem, para vocês se acostumarem a esse tipo de notação, esse tipo de conta. Porque aqui vocês estão vendo eu fazer. É diferente ver eu fazer do que vocês mesmos fazerem. E é assim que a gente aprende. A gente
Pode ser chato, repetitivo, mas é através da repetição que a gente aprende. É através da repetição e erro. Errar faz parte. Por isso que eu falo, vocês não precisam ter medo de errar. Tá tudo bem errar. Não é o fim do mundo. Pô, todo mundo erra e a gente aprende muito mais errando, porque daí a gente vê onde a gente errou, do que acertando de primeira, porque você fez sorte. Então, essa dica que eu dou pra vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida de alguma coisa que eu falei aqui, ou vocês quiserem conteúdos extras para estudar alguma coisa que eu mencionei, vocês querem aprofundar mais o tema aqui, só entrar em contato comigo. Vou estar disponível no chat. E é isso, gente. Agradeço muito todo mundo que assistiu até aqui. E bons estudos para todo mundo.